Meu nome é Sérgio Davi Marim de Souza, e então eu estou sempre semeando, fazendo novos cruzamentos para que a gente tenha novas belezas na natureza, né? E aqui eu já estou nesse local já praticamente há uns 30 anos. Quando eu comprei era um brejo, não tinha nada, e tudo que eu tenho aqui hoje em dia, as estufas, tudo que vocês poderão ver, foi tudo feito com o decorrer do tempo, no caso. Então, a minha relação com a planta, com as plantas em geral, é que desde criança eu gosto de mexer com planta. Eu provenho de uma família italiana que plantava, e quando eu era criança eu ia ajudar minha avó a plantar Rainha Margarida, uma série de flores, né? Então isso é uma coisa que já vem na veia, né? No sangue, de gostar de planta. E desde criança, quando morava com meus pais, eu já tinha... Um dia eu tive que arrancar todo o telhado da casa do meu irmão e fiz uma estufa de orquídea. Meus pais ficaram loucos, né? Porque como que ia fazer aquilo? E ali foi onde eu iniciei com as orquídeas. E aí eu tive fases diferentes, foram orquídeas, depois tive bromélia, tive rosa, essa mais atual seriam cactos e suculentas. Ah, certo. Então, aqui nós estamos num bairro chamado Perus. Perus é um distrito de São Paulo. Eu estou numa propriedade aqui que tem 1.500 metros e todos os locais que você olhar, você vai verificar algum tipo de planta, né? E sempre a gente está procurando um cantinho para pôr uma planta a mais. Então, essa é uma pergunta que muita gente me faz, quantas espécies tem? Eu não sei, não saberia te dizer quantas espécies tem. Tem muita coisa. Muita gente que vem aqui fala que já viu mais plantas aqui do que num jardim botânico, porque eu sempre estou adquirindo novas coisinhas para aumentar minha coleção. Platicério, tenho bastante platicério. Platicério foi toda a vida eu gostei de platicério, né? E aí eu fiz trocas, comprei, ganhei, alguma coisa eu semeei também. E o interessante do platicério é que quando você faz os cruzamentos dentro da mesma sementeira, você vai obter várias formas diferentes de folha, textura, formato. Isso é muito interessante. Ah, legal. Sim, nessas buscas minhas atrás de platicério, foi quando me indicaram o Pedro, isso já faz muitos anos, né? Foi quando eu fui na casa do Pedro, na chácara dele. Era uma chácara muito grande, que você descia assim um barranco e subia e era tudo coberto com telhas, e ali também era mais ou menos esse tanto de planta que eu tenho aqui, só que em platicérios, né? Tinha platicério por todos os lados que você imaginava. Onde? Ele morava em Barueri. Ele ficou... Está entre Barueri e Carapicuíba, é perto aqui de Perus. A casa em si era pequena, mas o local dele era grande, eu acredito que mais ou menos uns 1.500 metros também. Era muito grande, uma descida que subia, no caso. Ele morava sozinho, quando eu conheci ele era um senhorzinho e ele era surdo, né? Eu chegava, Pedro, que planta é essa? Ele punha o ouvido aqui, assim, irmão, o que você está falando? Era bem engraçado. E aí ele explicava sobre a planta, então era bem interessante, porque conhecer o Pedro foi a oportunidade, né? Para quem gosta de planta, eu tive essa oportunidade, foi bem legal. Ele já tinha bastante idade, creio que na faixa de uns 70 e poucos anos. E ele era descendente... O pessoal chamava ele Pedro Russo. Eu não sei se a descendência realmente era de russo, mas acredito que sim, né? Porque se era Pedro Russo, devia ser Pedro Russo. E qual que era o principal trabalho dele? Então, o principal trabalho dele era a produção de platicérios. E ele tinha uma Kombi e ele levava e vendia no Ceagesp. Vendia lá no Ceagesp, ia junto o cachorrinho dele, ele contava para mim, né, que ele tinha um cachorro preto, e ele contava que esse cachorro ia com ele quando ele ia vender os platicérios no Ceasa. Ele vendia toda semana? Então, o Ceasa era 2 vezes por semana, né? Então, até onde eu sei, ele vendia no Ceasa, não sei se ele ia todos os dias, acredito que sim. Ele vivia da venda de platicérios.
Ele que produzia e até onde eu sei não tinha funcionário, ele que fazia tudo no caso, né? Ia lá e produzia, semeava. Quando eu ia lá ele mostrava as sementeiras para mim e cada departamento lá da chácara dele tinha a parte de coleção, depois você ia descendo, assim, era um labirinto, né? Você ia descendo, tinha uma outra parte que tinha a produção dele. E ele tinha um problema lá, porque às vezes, como era uma parte muito baixa, às vezes enchia de água. Quando chovia muito, enchia de água tudo lá. Mas não chegava a pegar os platicérios que estavam pendurados. Isso, ele cuidava, pelo que eu sei até então, sozinho de todo o espaço, que era um espaço muito grande. Bem bonito, né? Era muito bonito. Hoje em dia virou uma oficina mecânica. Não existe mais. Existe. Os herdeiros estavam vendendo e a última vez que eu passei na rua, parei e fui ver, tinha ainda a parte da estrutura das estufas, alguma coisa, e tinha uns mecânicos trabalhando ali na casa dele. E até Ele usou a vida toda, até ele faleceu, acredito que quando 2016 ele faleceu, Foi muito triste a morte dele porque ele tinha muito conhecimento de platicério e com ele foi uma grande história sobre os platicérios, né? o espaço. Então, o espaço, quando ele faleceu, a família deixou com uma pessoa cuidando e essa pessoa foi vendendo os platicérios para quem queria. E praticamente foi vendido todos os platicérios, não sobrou nada, né? E tinha, além de platicérios, também tinham plantas, tinham orquídeas, tinham antúrios, filodendros. Era um lugar muito bonito, realmente. Eu acredito que teve uma época áurea, quando ainda estava tudo muito bem cuidado, devia ser muito lindo, porque tinha muita planta. Quem gosta de planta ia lá, ficava encantado, porque você sempre ia ver alguma coisa diferente. Tudo vendido. Tudo vendido, não sobrou nada. Quem? Então, para quem ele vendeu, eu não sei, né? Que foi a família que acabou vendendo. Mas os principais são alguns colecionadores que foram lá e compraram esses platicérios. Os brasileiros? Brasileiros, todos brasileiros. Então, esse espaço era administrado, como eu disse, ele mesmo administrava esse espaço. Ele tinha lá vários setores e cada setor ele tinha as plantas menores, onde estava em produção, depois outro setor já plantas um pouco maior e tinha um outro setor na parte de baixo assim que eram plantas muito grandes. Era muito bonito. Tudo separado, cada um tinha um setor de plantas. Tinha o local onde ele fazia, que ele plantava, né? Tinha a mesa lá, ele plantava, era bem interessante. Muito vaso, muita planta, muita coisa. Eu acredito que sim, ele mesmo que molhava tudo e cuidava e olhava o que tinha que ser manejado, replantado, porque ele fazia umas caixinhas de madeira e nessas caixinhas de madeira ele colocava ali um pouco de xaxim e pregava a planta e colocava lá até ela chegar num ponto de venda. Por exemplo? Não, o sistema dele acho que é o mesmo do meu, com a mangueira mesmo. Até onde eu sei ele não tinha algum tipo de irrigação, era tudo na mangueira. E era um espaço muito grande para molhar. Muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Ele era uma pessoa bem... Você tinha que conquistar ele primeiramente, porque ele era bem rústico, vamos dizer, né? Ele era muito firme ali, creio que como todo russo, né? Ele era bem rústico, mas depois que você fazia amizade, ele era bem legal. Muito legal. Isso eu não sei te informar. Eu acredito que outras pessoas que você vai estar entrevistando vão poder te falar melhor sobre o nascimento dele. Ele tinha sotaque? Não tinha muito sotaque, não. Era meio bravo, era meio bravo. Como eu disse, ele era rústico, né? E a princípio, se ele te conhecesse agora, se eu te levasse lá para você conhecer, ele ia ser rústico. Mas depois, com o tempo, ele ia amolecendo e se tornava uma pessoa bem legal. As primeiras vezes que eu fui lá, ele me tratou meio rústico, porque ele não me conhecia, né? E aí eu falei, nossa, mas que pessoa grossa, né? Mas depois, com o tempo, a gente foi se conhecendo, fazendo uma amizade, aí ele me tratava muito bem. Mas a princípio ele era meio rústico quando conhecia uma pessoa. Eu acho que a princípio ele mostrava isso. E também uma coisa assim que a gente notava, devido a ele não escutar muito bem,
talvez isso irritasse ele um pouco, né? Por isso que ele colocava a mão e ficava falando alto. Então isso pra gente que não está acostumado parecia assim uma atitude rústica, né? De quem está olhando para você e perguntando, o que você está falando? Que ele não escutava, né? Então lembro bastante, porque foi 2016, né, que eu tive com ele. Então eu adquiri dele tanto antúrios como platicérios. Então alguns vieram de lá. Sim, eu aprendi com ele a semear, ele que me ensinou a semear, a maneira de replantar, o local onde deixar, como molhar, como adubar. Então ele me ensinou muita coisa nesse sentido. Ele era um professor, né? Porque eu acho que em termos de Brasil, se a gente pensar em termos de platicério, eu acho que ele foi a pessoa que foi o marco inicial para divulgação do platicério no Brasil. Então, essa é uma pergunta meio complicada, porque assim, quanto a sentimento, eu vejo o seguinte, às vezes eu tenho oportunidade de ver platicérios lá que eu queria adquirir e ele não queria liberar a venda porque ele falava que era de estimação, né? Só ele tinha aquele platicério e alguns ele não conseguia reproduzir igual, então tinha que sair um filhote lateral para ele tirar e aí ele poder vender. Então ele tinha um certo xodó com alguns platicérios que ele não vendia, porque era da coleção dele, né? Tem alguns aí bem famosos, né? E esses platicérios que hoje em dia são muito famosos, saíram na sementeira dele. Então de várias plantas semeadas, ele ia selecionando aquela ali com a melhor forma, a melhor cor, e foi assim que surgiu esses platicérios dele famosos, no caso. Ele mesmo que cruzava, ele que semeava, tinha o local de reprodução, era bem interessante. Pena que na época a gente não tinha tanto assim, interesse em filmar e cuidar dessa parte, né? Então seria bem legal ter gravação, fotos com ele, e a gente não teve esse capricho no caso, né? E matriz também ainda existe? Então, eu acredito que muitas matrizes dele devam existir na mão de alguns colecionadores. Com certeza existe plantas que eram matriz dele, das quais saíram várias, e estão na mão de colecionadores brasileiros. E o senhor tem alguns que ganhou dele? Eu tenho alguns aqui. Eu tenho o Vilink, tenho o Super Grande e tem alguns outros que eu não lembro, mas eu levava a planta, ganhava, trocava, comprava, fazia vários negócios com ele. E aí, a princípio eu comprava e depois de um certo tempo, com a amizade que a gente fez, a gente chegou até a trocar algumas plantas no caso, né? Então, o meu conhecimento, até onde eu sei, foi o que eu te falei no início, né? Que ele vendia lá no local onde ele morava e fora isso ele vendia para alguns produtores também que compravam e revendiam e fora isso ele vendia no Ceasa também, com uma Kombi azul que ele tinha, levava lá para o Ceasa. Não, isso não tinha, essa história de site é uma coisa que para ele não conhecia no caso, né? O dele era tudo ali com a pessoa mesmo, no relacionamento de venda com o cliente. Ele conhecia, as pessoas eram indicadas para ele, eles iam lá na chácara dele e fora isso ele levava no Ceasa e os produtores que queriam ir lá e compravam também, no caso. Platicério Vilink Pedro Tatsuta. Isso. Então, mas aí é aquilo que a gente falou, né? Como que essa planta ficou famosa, assim, sabe? Então, assim, até onde eu sei, o Tatsuta era um colecionador aqui do Brasil que levou esse platicério para o Japão. Então eles colocaram o nome do Tatsuta porque ele levou, mas na verdade o Vilink era do Pedro, no caso, somente Pedro, né? Aí como ele levou e ninguém conhecia, acoplaram esse nome aí do Tatsuta, no caso, né? Eu acredito que ainda exista. Não sei, isso é difícil saber, né? Porque como ele fez muitas mudas, então foram muitas mudas levadas para todos os lados. Então a gente não sabe para onde foi parar essa muda, no caso.
Não, não, não. A nossa relação era só de plantas mesmo. Mas quando eu ia lá eu perdia horas porque tinha muita coisa. E eu, como sou fascinado por planta, né? Eu queria ver tudo em detalhes. E era muita coisa que tinha. Era muito bonito mesmo. Ele foi apresentando um por um. Isso, ele ia mostrando. Ele tinha uma parede de rupérsia que era muito linda. O senhor ganhou dele? Essa foi uma das plantas que veio dele. Como que é o nome mesmo? Vilinque Pedro. Veit Pedro. Esse é o Veit Pedro, que veio de lá. Ele é muito lindo. Tá vendo? Ele forma longas folhas. E se ele tivesse mais adubado e mais bem cultivado, não que o cultivo esteja muito ruim, ele estaria com essa folhagem muito grande e muito cheia. Então uma coisa interessante, para quem gosta, tá adubando aqui atrás. Eu gosto muito de bocache e também gosto de usar casca de banana, que tem bastante nitrogênio e as plantas adoram. Aí ficam com essas folhas bem longas, tá vendo? Então, a altitude, nós aqui de São Paulo estamos a 1.500 metros do nível do mar, né? Estamos bem altos. E aqui na minha região, assim como na do Pedro, que é bem próximo daqui, à noite a gente tem bastante frio aqui. Mas isso não impede das plantas irem bem, no caso, né? E lá era tudo dentro de estufas, no caso, eram todas cobertas, no caso. Mas sem aquecimento, sem nada. Eram estufas normais, nas quais ele tinha as plantas penduradas. Eu acho que não tinha um controle, eu acho que era, como estava dentro de estufa, o clima aqui, por si só, já ajuda, né? No inverno a gente não faz nada aqui no Brasil quanto ao aquecimento, nada disso. As plantas ficam no tempo e elas vão super bem. Como você pode ver essas que eu tenho aqui nas árvores, elas tomam todo o frio e não tem problema nenhum, elas vão muito bem. Logicamente que se você pegar um platicério que está mais ao norte do Brasil, ou não precisa muito longe, no estado do Rio de Janeiro, você já vai ver que eles estão muito mais bonitos do que São Paulo, que é uma região mais fria no caso. Acho que no mínimo 15 graus, mas 10 graus talvez. Mas isso é uma vez ou outra, porque às vezes o tempo está muito louco, né? Então às vezes o clima, passamos invernos bem frios, mas ultimamente os invernos não tem tanto frio. Tá um inverno mais quente, né? Você vê que são pequenos times de tempo de frio no inverno. Então as plantas elas passam bem por esse frio aí, que não é muito longo no caso. Então, as plantas das vezes que eu tive lá, que eu pude verificar que eles mais gostavam, eram os platicérios, os antúrios, filodendros e as orquídeas. Essa é a gama de plantas que ele gostava. Ele tem umas amarantas também muito bonitas. Aí eu não saberia te responder. Eu acho que quem gosta de planta gosta de tudo um pouco, né? Tem um certo carinho com aquelas plantas. E aí eu não saberia, que é uma pergunta que eu nunca fiz para ele, porque eu via que ele tratava tudo com muito carinho. Ah, sim, tem um detalhe interessante, que quando eu ia lá era bem complicado, porque como eu não escutava direito, eu tinha que ficar lá no portão. Pedro! Porque ele não escutava, ele era meio surdo. E aí, como era muito grande o terreno, era tudo fechado, então às vezes, já teve vezes de eu ir e perder viagem porque ele não escutava, né? Então era na sorte, às vezes de eu ir e ele escutar e aí me atender. Mas teve vezes de eu ver que o carro dele estava lá e ele não escutava e eu vinha embora, no caso, né? Sabe que eu acho que a gente devia ir lá no Pedro? O que vocês acham? Eu ia te perguntar isso, se você sabe Eu acho então, eu acho que eu consigo chegar, mas a gente teria que ir agora, aproveitar que não está chovendo. Eu acho que para eles vai ser fascinante.